Glória a Deus. Quantos aqui vieram ouvir a palavra do Senhor? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Um livro muito difícil de achar, o livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 25. Gênesis capítulo 25, do versículo 24 ao 34. Quem achou, diga amém. Quem não achou, grita misericórdia. Graças a Deus, ninguém precisou gritar misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. Ah, meu Deus, vamos lá, vou enxergar. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrando, sua mão ao seu calcanhar, ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 70 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer, logo, para que me servirá o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito da primogenitura. Jacó deu a Esaú o pão e o guisado de lentilha. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é os perigos da precipitação. Quando uma decisão momentânea compromete o nosso destino, o seu destino, o meu destino. Porque a precipitação ela é muito perigosa. E olha só isso aqui, igreja amada do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler não é apenas uma história familiar. É um alerta sobre decisões que parecem simples. Decisões que parecem insignificantes, mas que têm consequências, ou que podem ter consequências eternas na minha vida e na sua vida. Nós estamos aqui nesse texto diante de dois irmãos, Esaú e Jacó. Só que para entender o peso do que aconteceu aqui nesse momento, nós precisamos entender uma coisa que é muito séria. Na cultura hebraica, o primogênito não era só ser filho mais velho. O primogênito, ele carregava o direito à herança dobrada, segundo Deuteronômio 21:17. O primogênito liderava, ele carregava esse peso de liderar a família, e principalmente, o primogênito era quem recebia a bênção espiritual da aliança. Dentre outras coisas, eu destaquei essas três.
Com isso, nós podemos entender que o primogênito não era só, ou ser primogênito, não era só algo material, irmão. Era algo espiritual. Era uma bênção que a pessoa carregava de forma eterna, a vida inteira. Mas preste atenção nisso aqui. Você conhece a história, eu só vou te lembrar, antes mesmo deles nascerem, Deus já havia falado com Rebeca. Gênesis 25, 23. O maior servirá ao menor. Ou seja, havia uma promessa, havia um propósito, havia um plano de Deus ali. Mas mesmo com promessa, escute isso, preste atenção no que eu estou falando. Mas mesmo com promessa, mesmo com destino, mesmo com a bênção, uma decisão precipitada pode comprometer tudo. Mesmo que você tenha a promessa, mesmo que Deus já tenha revelado, né, o que Ele espera da sua vida, mesmo que Ele já tenha te prometido através de um profeta, através de sonho, através de uma revelação, mesmo que Ele tenha te prometido algo, mesmo que você tenha já a promessa na sua vida, uma decisão precipitada pode comprometer tudo. Portanto, olhando para esse texto aqui, eu quero te mostrar os perigos de ser uma pessoa precipitada. Primeiro perigo, versículo de número 25, capítulo 25, versículo 30. Deixa-me, disse Esaú, deixe-me comer desse cozido ou guisado vermelho. Então, primeiro perigo, o precipitado sempre vê urgência naquilo que poderia esperar. Uma pessoa precipitada sempre vai ver urgência em uma situação que dá para esperar. Tem coisas, meu irmão, na nossa vida que dá para esperar, mas por ser uma pessoa ansiosa, acaba se precipitando, tomando decisões precipitadas e aí comprometendo tudo, meu irmão. Olha o texto, Esaú chega do campo, o texto diz que Esaú estava cansado, estava com fome, mas perceba, ele diz que está a ponto de morte, mas ele não estava morrendo literalmente. A única coisa que eu vejo aqui é que ele estava com pressa, ou seja, a precipitação faz com que o que é temporário pareça urgente. Irmão, mesmo quando você chega em casa com fome, você não está morrendo. Dá para esperar mais um pouquinho. Existem situações que quando nós tomamos decisões com a cabeça quente, a gente toma decisões precipitadas e aí, meu irmão, já era. A precipitação faz com que eu e você venhamos a tomar decisões que depois de um tempo nós acabamos nos arrependendo. Então calma. A precipitação faz com que o que é temporário pareça urgente. E o que realmente é urgente parece dispensável, porque a primogenitura para ele, meu irmão, era algo muito mais importante do que um prato de lentilha. Só que ele não soube esperar. Sabe quais são as lições que eu tiro aqui? A emoção que muitas vezes nós colocamos em algumas situações, os sentimentos que muitas vezes nós colocamos em algumas situações, acelera decisões que poderiam ser pensadas antes de ser tomadas. Uma outra coisa que eu aprendo, uma necessidade momentânea, se nós não a controlarmos, vai distorcer a nossa percepção do que realmente está acontecendo e fazer com que a gente tome uma decisão errada. O imediatismo, a gente está vivendo isso hoje em dia, irmãos. A internet, eu sou da época que a internet era de escada.
Quem aqui é dessa época? Levanta assim a mão. Olha aí, não sou só eu que estou nessa não. 75% da galera está comigo nisso. Eu lembro, meu irmão, tu clicava lá no ícone, aí vinha, ficava. Clicava numa página e demorava. Hoje, é o imediatismo. Tu quer clicar e o negócio já abrir. Tu quer pedir, o negócio já está pronto. Só que o imediatismo cega o nosso discernimento. Vou melhorar. O imediatismo pode cegar o nosso discernimento e aí nós podemos tomar decisões precipitadas só por causa do imediatismo. Provérbios 19:2 diz: quem se apressa erra o caminho. Tenha paciência, meu irmão. Me ajuda aí, fala para 2 ou 3 pessoas. Tenha paciência. Hoje você já está no 5G. Não está mais no discada. Eclesiastes 3:1, você conhece o texto. Tudo tem um tempo determinado. E há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Calma, meu irmão. Tem gente trocando casamento por causa de carência. Tem gente, né, que está trocando ministério por causa de ansiedade, propósito por causa de impulso. Nem tudo que é urgente é importante. Bota isso aqui na tua cabeça. Nem tudo que é urgente é importante. Você tem que fazer a leitura, irmão. Porque quem não aprende a esperar, acaba decidindo errado. Quem não aprende a esperar, acaba decidindo errado. Segunda lição, segunda coisa que eu vejo de uma pessoa precipitada. O perigo da pessoa ser precipitada. A segunda coisa, Gênesis 25:31. Vende-me hoje o teu direito de primogenitura. Olha aqui o perigo de ser uma pessoa precipitada. Aguça aí os seus ouvidos. Sempre haverá alguém pronto para ocupar o lugar de um precipitado. Se você for uma pessoa precipitada, sempre vai haver alguém para ocupar o teu lugar, porque o teu erro vai fazer você sair do seu lugar. Se você for uma pessoa precipitada, tomar uma decisão precipitada, sempre vai haver alguém pronto para ocupar o seu lugar. Jacó, ele percebe algo em Esaú, meu irmão. Jacó fez a leitura. Esaú, olha a leitura de Jacó. Esaú é uma pessoa instável. Jacó fez essa leitura, ele é instável. Porque pessoas precipitadas são instáveis, via de regra. Pessoas precipitadas, e Jacó fez essa leitura de Esaú, são pessoas impulsivas. Esaú era uma pessoa impulsiva. Era uma pessoa que agia no emocional. Tem muita gente assim hoje em dia, que só age no emocional e não no racional. E gente assim, sempre vai perder espaço. Sempre. Sempre vai perder espaço. Então aprenda uma coisa nessa noite: o precipitado entrega o que não deveria entregar. O precipitado entrega o que não deveria entregar. Escute isso aqui também, porque os oportunistas reconhecem fraqueza emocional. Você pode ver, irmão, eu já vi isso muito em documentário policial. Quando um policial pega um estelionatário, essas pessoas que enganam as outras, né? Roubam das outras sem as outras perceberem. Eles se aproximam dessas pessoas, quando eles vão aplicar o golpe, eles conseguem identificar as pessoas que são frágeis emocionalmente só no comportamento dessas pessoas. A forma de se vestir, a forma de sentar, a postura ao andar, a postura ao sentar, tudo isso te denuncia.
Tudo isso demonstra, às vezes, fraqueza ou não, emocionalmente falando. Jacó, ele se aproveitou, meu irmão. Jacó aqui foi oportunista. Pessoas oportunistas reconhecem fraqueza emocional. Quando você é uma pessoa precipitada, você passa para esse oportunista que você é vulnerável emocionalmente. Por quê? Porque você só age em emoção. Eles percebem essas coisas, meu irmão. Falando de igreja, porque nós estamos na igreja, lugares espirituais não ficam vazios. Você que está ocupando o cargo de liderança, você que está servindo, peça a Deus sabedoria para você não ser uma pessoa precipitada. Sabe por quê? Porque lugares espirituais nunca ficam vazios, e os oportunistas estão aí, irmão, e tu tem que guardar o que é teu, para que outro não venha e pegue. Estou dizendo isso, por quê? Porque lá em 1 Samuel, no capítulo 13, nós vamos ver que Saul, ele perde o seu reinado, que poderia ser eterno, segundo Samuel disse, por uma precipitação. Samuel havia dito que iria ao encontro de Saul para sacrificar. Samuel disse que chegaria em 7 dias. No 7º dia, Samuel ainda não tinha chegado, mas estava dentro do prazo. E aí o que acontece? O povo começa a se dispersar, ir para aqui, para ali. Qual foi a precipitação de Samuel, de Saul? Ele foi quem ofereceu o sacrifício. Ele não podia ter feito isso, porque essa era uma função do profeta, essa era uma função sacerdotal, era Samuel que tinha que fazer isso. E Saul se precipitou. Quando Samuel vê, Samuel diz: Saul, o que você fez, Saul? Saul até tentou explicar, mas o povo estava se dispersando, estava com medo dos filisteus virem para lutarem contra mim, contra o povo. E os caras não eram poucos não, irmão. Era muita gente que estava vindo contra. O motivo de fazer até era relevante, mas foi feito de forma errada, ou seja, até aquilo que deve ser feito, se não for feito da maneira certa, já era, faz com que a gente perca o lugar que nós estamos. Aí Samuel, meu irmão, falou com ele: Saul, posso fazer nada, porque você desobedeceu, ou seja, porque você se precipitou, acabou o seu reinado, o reinado que poderia ser eterno, hoje acabou, e Deus já escolheu o outro segundo o seu coração. Mateus 25, 28 diz que o talento foi tirado de um negligente e foi dado para quem tinha mais. Irmãos, isso aqui que eu estou falando é que se você for uma pessoa precipitada, sempre vai ter alguém pronto para ocupar o teu lugar. Então não seja uma pessoa precipitada. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, porque Ele está com a mão estendida sobre a tua vida para te dar, para abrir os teus olhos espirituais, para te dar discernimento, para te mostrar o caminho. Então espere, meu irmão, espere a resposta de Deus para tomar uma decisão que vai mudar o rumo da sua família. Ei, não tome decisões precipitadas, espere ouvir a voz de Deus. Porque se você não vai valorizar o que Deus te deu, seja a tua família, tua casa, tua família, seja o que for, meu irmão, teu negócio, se você não valorizar o que Deus te deu, alguém vai valorizar no teu lugar. Terceiro perigo, versículo 32: estou a ponto de morrer, foi o que disse Esaú, de que me servirá a primogenitura? Terceiro perigo, o precipitado negligencia o que é realmente importante. Uma pessoa precipitada sempre vai negligenciar o que realmente é importante. Olha isso. Isso aqui é grave, irmão. Porque Esaú, ele desprezou algo que era eterno por uma coisa momentânea.
Meu Deus do céu, será que só eu estou vendo isso aqui nesse texto? Esaú, ele despreza algo que é eterno, por uma coisa que é momentânea. Aí, meu irmão, eu posso aqui entrar em várias vertentes. Namorados que desprezam a bênção de casarem virgens, por exemplo. Maridos e mulheres que desprezam a bênção de Deus por traírem um ao outro, por uma coisa momentânea. Pessoas que desprezam a fidelidade por um ato de precipitação, e geralmente é um ato que acontece por uma circunstância que é momentânea. E aí, meu irmão, você perde algo que é eterno, ou uma bênção eterna sobre a tua vida, por causa de uma coisa momentânea. Tem gente que perde a visão do propósito por causa da precipitação. Tem gente que subestima aquilo que carrega e toma decisões precipitadas. Olha isso aqui, irmãos. Hebreus 12, 16 e 17. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú. É o escritor aos Hebreus que está dizendo, com essas palavras. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito da primogenitura. Depois, como bem sabes, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O escritor aqui aos Hebreus chama Esaú de profano. É como se a presença de Deus na nossa vida, só quando der tempo eu vou buscar a presença de Deus. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer aqui. Eu acredito que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. A presença de Deus fica, se der tempo eu busco. Agora as minhas necessidades não, minhas necessidades têm que vir primeiro. Cuidado, você dessa forma pode estar pensando como uma pessoa precipitada. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O precipitado negligencia o que realmente é importante. Quarto, o precipitado paga caro por necessidades momentâneas. Esaú queria um prato de lentilha. Eu fui pesquisar quanto vale um prato de lentilha. A média de um prato de lentilha, R$35. É o prato de lentilha. R$35 por R$35. Nos dias de hoje, na moeda aqui nossa, R$35. Ele abriu mão da primogenitura, da bênção de Deus que estava na primogenitura. Esse foi o preço da primogenitura. Sabe o que eu aprendo com isso? Que as minhas necessidades, que as suas necessidades não devem comandar as nossas decisões. As nossas necessidades não devem comandar as nossas decisões. Não são as nossas necessidades que devem comandar, irmãos. Não são elas que devem ser, né, o carro-chefe ali para que a gente venha decidir algo, não. A gente tem que ponderar várias coisas, princípios da palavra de Deus, em quem nós cremos, o que nós temos vivido da parte de Deus. Tudo isso deve ser levado em consideração antes de a gente tomar uma decisão. Então, as nossas necessidades não devem comandar as nossas decisões.
As nossas emoções não podem assumir o controle da nossa vida. Não seja uma pessoa que toma decisões de forma emotiva o tempo todo, irmão, porque isso faz com que você acabe tomando decisões precipitadas. Quem age em emoção geralmente erra. Quem age na emoção geralmente erra. Posso te dar um conselho? Sempre priorize, ou melhor, a sua prioridade sempre deve ser aquilo que é eterno. Espiritualmente falando, a sua prioridade sempre deve ser aquilo que é eterno. Provérbios 14, 29 diz: o que é paciente tem grande entendimento. Irmão, de vez em quando, a gente vai ter que entubar as coisas, segurar a onda. Para quê? Para não tomar uma decisão precipitada, para não agir de forma precipitada. E agindo de forma precipitada, acabar errando. Cuidado, meu irmão. Cuidado, jovem. Seja menino ou menina. Seja homem ou mulher. Cuidado com decisões na sua carência. Cuidado. Vai acabar tomando decisão errada. Você que de repente está passando pelo maior deserto da sua vida, está sofrendo, está sentindo dor, cuidado com as decisões que você toma no momento de dor, porque elas podem ser catastróficas na sua vida. Cuidado você também, que de repente está sendo pressionado, cuidado com as decisões que você toma sob pressão, cuidado. Peça a Deus sabedoria. E antes de tomar alguma decisão, você pode parar, pensar. É só um exemplo que eu estou te dando. Para, pensa, eleja as suas prioridades. E aí sim tome a decisão, irmão. Essa mensagem aqui eu sei que não é uma mensagem, Deus vai tirar do ímpio, vai botar na tua mão. Mas é uma mensagem didática para você tomar a decisão certa. Eu não sei, meu irmão, de repente alguma pessoa aqui essa semana ainda vai precisar tomar uma decisão de mudar, né, o quadro da família, um rumo, quem sabe, né, até a logística da família, quem sabe. E Deus está te falando aqui nessa noite, cuidado com a decisão, peça sabedoria, e peça a sabedoria que vem do alto, porque Deus vai te dar a sabedoria, meu irmão. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Eu estou aqui como um profeta declarando isso. Você não vai ser uma pessoa precipitada, você vai tomar a decisão na hora certa, e a decisão que você tomar não vai ser ali exercido, né, na hora da dor, na hora do sofrimento, não. Você vai tomar a decisão certa na hora certa, e vai ser uma decisão guiada pelo próprio Deus na tua vida. Quinto perigo, versículo 33, assim vendeu o seu direito da primogenitura. O precipitado coloca um ponto final em algo que poderia durar para sempre. Pessoas precipitadas colocam um ponto final naquilo que poderia durar para sempre. Eu fico imaginando, meu, ele cansado, Esaú cansado, com fome, comendo aquele prato de lentilha. Foi rápido, foi simples, mas foi definitivo na vida dele. Foi uma coisa rápida, foi uma coisa simples, mas foi uma coisa definitiva na vida dele. Sabe o que eu aprendo com isso? Decisões rápidas podem gerar perdas irreversíveis. Decisões rápidas, decisões precipitadas podem gerar perdas irreversíveis na nossa vida. E deixa eu dizer algo importante: algumas escolhas, algumas decisões, algumas ações não têm volta. Não tem, meu irmão. Decisões tomadas no impulso podem fechar portas na nossa vida. Espiritualmente falando,
Decisões tomadas no impulso podem fechar portas espirituais definitivamente na nossa vida. E a palavra do Senhor diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, mas a porta que Ele fecha, ninguém também pode abrir. Gálatas 6,7 diz: tudo que um homem semear, ou seja, as decisões que ele tomar, as ações que ele tomar, tudo o que um homem semear, isso também colherá. Provérbios capítulo 22, versículo 3 diz: o prudente vê o mal e se esconde. Tomar decisões precipitadas, a maioria das vezes, atrai o mal. O texto diz, de Provérbios, que o prudente, quando ele vê o mal, ou a possibilidade do mal, ele se esconde, irmão. Será que só eu que vejo isso? Tem decisões que você toma em minutos, mas vai carregar as consequências pelo resto da vida. O resto da vida. Então, cuidado com as suas decisões. Não seja uma pessoa precipitada. Me ajuda aí, fala para 2 ou 3 pessoas. Não seja uma pessoa precipitada. Sabe por quê? Uma decisão precipitada pode encerrar um futuro que Deus queria prolongar. E eu vejo isso na Bíblia, meu irmão, em algumas passagens. Sansão, por exemplo, foi separado por Deus. Tomou uma decisão precipitada. Você acha que o que Deus tinha para Sansão era ele morrer do jeito que morreu? Claro que não, irmãos. Ele antecipou algo na vida dele, por causa de uma decisão precipitada. E por ter tomado uma decisão precipitada, a decisão foi errada. Não seja uma pessoa precipitada, porque uma decisão precipitada pode encerrar um futuro que Deus queria prolongar. 6º e último perigo. Hebreus 12:17 diz: depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Está falando de Esaú aqui. Então, o 6º é: o precipitado perde e muitas vezes não consegue recuperar. Me ajuda mais uma vez, é a última. Fala para 2 ou 3 pessoas. O precipitado perde e muitas vezes não recupera o que perdeu. Esaú chorou. Esaú, ele quis voltar, mas já era tarde. Existem perdas que o arrependimento não tem poder de reverter. Você quer mais um exemplo? Davi. Davi, em um momento da sua vida, ele errou. Ele pecou com Betseba. E aquele pecado de Davi fez com que Betseba engravidasse. O filho nasceu, meu irmão. Mas um decreto já tinha sido liberado sobre aquela criança pela boca de Davi, eu acredito, viu? Porque quando Natã chega para Davi e ele conta uma história, né, para poder pegar Davi, é tipo uma pegadinha que Natã faz ali. Davi não tem um reinado, tem um cara muito rico, estou aqui com as minhas palavras para você entender. Tem um cara muito rico, que pode comprar muitas coisas, mas ele acabou pegando um carneiro, o único carneiro, de um dos servos dele, para fazer a janta. Davi fica indignado, e Davi mesmo declara: esse homem tem que morrer. Natã vira para ele e diz assim: mas esse homem é você. Na hora, meu irmão, Davi cai em si e diz assim: pequei contra Deus, somente contra Deus pequei. Senhor, tira de mim o reinado. Deus, tira de mim a riqueza, mas não afaste de mim a tua presença. Deus perdoou o pecado de Davi, mas as consequências, ele mesmo tinha declarado: este homem tem que morrer. Meu irmão, o filho nasceu, ficou doente, ele ficou jejuando por vários dias.
chorou, rasgou suas vestes, colocou o seu rosto no chão, no pó, clamou, mas foi irreversível. Existem perdas que o arrependimento não reverte, meu irmão. Existem consequências que permanecem mesmo após o choro. Por quê? Porque o tempo não volta. Então, cuidado. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar nesses próximos dias. Eu não sei qual é a área que você vai tomar a decisão, ou que precisa tomar a decisão. Mas se Deus te trouxe aqui nessa noite, eu acredito que foi Ele próprio que te trouxe. Foi para que você ouvisse isso. Não seja uma pessoa precipitada. Espere, porque eu estou no controle de todas as coisas. E tenham cuidado e provido todas as suas necessidades. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o que precisamos fazer? Meus irmãos, a pergunta nessa noite é: o que podemos fazer para não cair na precipitação? Em primeiro lugar, tenha paciência. Tiago 5,7 diz: sede paciente. A paciência, meu irmão, atrai o favor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Segunda coisa, confie e espere no Senhor. Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou o seu ouvido e me ouviu. Então confie e espere no Senhor. Os que esperam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Espera, pois, no Senhor. Espera, meu irmão. Terceiro lugar, entenda o tempo de Deus. E aqui entra Jesus. Marcos 6,3 descreve Jesus como carpinteiro. Mateus 13,55 como filho de carpinteiro. Eu não vou entrar aqui no mérito do que um carpinteiro, fazia na época de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que ele, ou seja, Jesus, ele poderia aparecer antes. Jesus, ele poderia acelerar o processo. Só que ele decide esperar. Mesmo sendo o Deus do haja, ele viveu um tempo no anonimato, irmãos. Porque eu e você temos esse tempo do anonimato, o tempo do preparo, o tempo do silêncio. Tudo isso foram os tempos que Jesus enfrentou. Então, assim como Jesus, não seja uma pessoa precipitada, espere o tempo de Deus na tua vida. Como Eclesiastes 3 diz, há um tempo para todo propósito, e tem um propósito para tudo debaixo dos céus, meu irmão. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de derrubar e tempo de edificar. Para todo tempo ruim existe um tempo bom. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Espere o tempo de Deus na tua vida. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Se até Jesus esperou o tempo certo, quem somos nós para nos precipitarmos? Não seja uma pessoa precipitada, meu irmão. Porque você não sendo precipitada, você vai guardar o que Deus já te deu. Eu creio que Deus já derramou algo sobre a tua vida, então guarde o que Ele já te deu. Porque lá em Apocalipse também dá esse conselho para mim e para você. Apocalipse 3,11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para, meu irmão, para minha irmã, de viver no impulso. Para, a partir de hoje, de tomar decisões precipitadas. Espere o tempo de Deus. A minha oração é que Deus abençoe sua vida, viu? Porque esse tempo que você está vivendo pode não ser um tempo fácil.
pode não estar sendo um tempo fácil. Pelo contrário, você pode estar atravessando o pior momento da sua vida. Eu fico imaginando, meu irmão, que nesse tempo, várias e várias coisas passam pela nossa cabeça. Desistir do negócio, sair de um emprego e ir para o outro, desistir da família, desistir do casamento, desistir dos filhos, desistir da família. Porque às vezes a gente quer colocar um ponto final no sofrimento, na dor que nós estamos sentindo, mas nem sempre é o tempo da dor passar. Olha que interessante. Nem sempre é o tempo da dor passar, irmão. Há um processo que eu e você precisamos caminhar nele, para que o propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida se cumpra. Então esse tempo que você está passando, ele é necessário. Não tome decisões precipitadas. Abraão tomou algumas decisões precipitadas, e até hoje nós colhemos consequências. Moisés tomou uma decisão precipitada e não entrou na terra prometida. Mas eu também vejo pessoas que esperaram. José mesmo, ele esperou, ele não tomou decisões precipitadas. Rejeitou a mulher de Faraó, e aí Deus disse: agora sim, o governo do Egito está em tuas mãos. Davi, embora tenha errado em algumas coisas na sua vida, em outras tantas ele também acertou, porque ele era um verdadeiro adorador. E todo adorador, meu irmão, atrai o favor de Deus para dentro da sua vida. Saul perseguiu Davi implacavelmente por 10 anos. E por 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas disse: quem sou eu para tocar em um ungido de Deus? Ele não se precipitou. Você já parou para pensar nisso? Davi já havia sido ungido. O reino de Israel já tinha sido prometido a Davi. Saul estava na frente dele, e ali poderia pensar: agora acabou, agora que meu reinado vai começar. Mas ele foi homem, foi fiel, foi temente a Deus. E naquele momento ele disse: quem sou eu para tocar em um ungido de Deus? E ele não se precipitou. E por não ter se precipitado, todas as promessas que Deus havia sobre a vida de Davi se cumpriram. Ele foi o maior rei de Israel, lembrado até o dia de hoje. Dele nasceu Jesus, da linhagem de Davi nasceu Jesus. Ô meu irmão, ô minha irmã, quando eu e você não somos pessoas precipitadas, quando eu e você tomamos decisões segundo a vontade de Deus, quando eu e você tomamos decisões esperando o tempo de Deus na nossa vida, Deus realiza muito mais além do que pedimos, muito mais além do que imaginamos. E é isso que tem para a tua vida, meu irmão. Tem muito mais além. Para a tua família tem muito mais além. Para os teus negócios tem muito mais além. Para os teus filhos tem muito mais além do que você pensa, tem muito mais além do que você imagina. Não seja uma pessoa precipitada, espere o tempo de Deus na sua vida. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, meu irmão. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. E que você não seja uma pessoa precipitada. É isso que eu peço. É isso que eu